Olá, meu nome é Mariana Melara Reis, eu sou advogada, mestre em Direito Ambiental e atualmente procuradora-geral do município de Gramado. E fico muito honrada em participar da terceira Jornada Internacional de Direito, cujo tema principal é a sustentabilidade social e econômica no centro da agenda jurídica brasileira. Um tema de suma importância, especialmente pelo momento que o Rio Grande do Sul vive, essa tragédia climática sem precedentes que assolou praticamente o estado todo, porque no Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, temos 497 municípios e somos o terceiro estado do país em termos de tamanho. E destas 497 cidades, apenas 30 não foram atingidas diretamente pelos fenômenos climáticos que assolaram o estado do Rio Grande do Sul durante o mês de maio. E evidentemente que não há como falar deste assunto sem lembrar das mudanças climáticas, das alterações ao longo do tempo que afetam o clima e temperatura provocadas especialmente pela liberação excessiva de gases do efeito estufa. Gases estes que sabemos são um processo natural de retenção de parte da radiação solar refletida na Terra para mantê-la aquecida, gases que naturalmente fazem com que a Terra fique aquecida, mas esta liberação excessiva que ao longo do tempo o mundo vem provocando acaba fazendo com que o nosso clima, de uma forma geral, seja afetado e o aquecimento global, então, agrava esses períodos de seca e de chuvas, alterando os nossos ecossistemas. É importante lembrarmos que, em termos jurídicos, em 1997, foi assinado o Protocolo de Quioto, que era foi um tratado internacional para reduzir os gases do efeito estufa entre os anos de 2008 e 2012. Naquela época, 37 países aderiram ao tratado e, posteriormente, em 2015, então, adveio o Acordo de Paris, intermediado pela ONU, este sim com a presença de 195 países que igualmente visam reduzir os efeitos, o efeito estufa no mundo para tentarmos mitigar os efeitos nefastos que a mudança climática traz às populações. Aqui no Rio Grande do Sul, como disse, fomos assolados por essas mudanças climáticas e no mês de maio sofremos com chuvas durante os 30 dias dos 31 que o mês de maio tem. Em Gramado, onde vivo e onde ocorre a Jornada Internacional de forma presencial a longa data, em 30 dias choveu o equivalente a 6 meses, o que fez com que, evidentemente, a terra ficasse saturada, não perdesse a sua capacidade de absorção da água, e aqui em Gramado, diferentemente de outros, da grande parte do estado do Rio Grande do Sul, não tivemos alagamentos, entretanto, sofremos com fissuras e rachaduras na terra e muitos desmoronamentos. Gramado teve um pequeno incidente climático em novembro de 2023, onde 4 pontos da cidade, nenhum deles central, diga-se de passagem, foi afetado. Então, em novembro, tivemos 4 pontos afetados com deslizamentos e rachaduras na cidade de Gramado. Em maio de 2024, passamos para mais de 200 pontos num mês. Um número significativo que
assusta a todos e fez com que todas as forças do município, especialmente a Defesa Civil, atuassem de forma ininterrupta durante esses 30 dias, visando, num primeiro momento, salvar as vidas das pessoas que corriam o risco de serem soterradas. É importante que se diga que logo no princípio, um dos entraves jurídicos e que muitos discutem é qual seria o estado a ser declarado, se de emergência ou de calamidade. Nos primeiros dias de maio foi declarado estado de emergência porque entendia-se que o município ainda tinha capacidade de suportar a tragédia com suas próprias forças. Passados poucos dias e diante das qualificações e classificações da Defesa Civil, o município passou para estado de calamidade. E a partir daí, então, criou-se um gabinete de crise, que vem gerindo a crise desde então, do qual participo, sou uma das coordenadoras do gabinete de crise, e nós começamos a implementar medidas na cidade visando reduzir o desastre e preservar a vida das pessoas. Este gabinete de crise, ele criou inúmeros planos de evacuação. Vários bairros da cidade tiveram de ser evacuados, algumas ruas de bairros específicos, e criou também uma rede de apoio que conta ainda com Polícia Civil, Brigada Militar, Bombeiros, Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário, todas as secretarias do Poder Executivo envolvidos, a Câmara de Vereadores, portanto, o Poder Legislativo, numa união de esforços para tentar entender o fenômeno e atuar de forma assertiva neste primeiro momento e preventiva para situações futuras que fatalmente voltarão a ocorrer em razão das mudanças climáticas que são um fato e que voltarão a ocorrer com certa frequência no estado do Rio Grande do Sul. Gramado teve deslizamentos que se assemelha muito ao que ocorreu no Rio de Janeiro, em Teresópolis, alguns anos atrás, e já tínhamos desde novembro geólogos e engenheiros especialistas em geotecnia trabalhando na cidade para entender os movimentos que ocorreram naquela época e foram aproveitados, portanto, para atuar neste momento. Também, em razão da similitude com Teresópolis, fizemos um termo de parceria com o município de lá e o estado do Rio de Janeiro enviou técnicos para nos auxiliar no primeiro momento também na identificação e análise dos problemas aqui ocorridos. E aí, falando em instrumentos jurídicos, então depois que se define como um estado de calamidade, passa-se a atuar em várias áreas do município, fazendo obras, praticando intervenções, e aí entra então o papel da Procuradoria do município para viabilizar juridicamente estas situações. E alguns dos instrumentos jurídicos que utilizamos, em razão do estado de calamidade que nos permite estas intervenções, foram requisições de imóveis e intervenções nos mesmos para que os técnicos, geólogos, engenheiros geotécnicos pudessem aplicar inúmeros tipos de procedimentos, dentre eles drenagem do solo, em um bairro específico da cidade que foi integralmente atingido. Muitas casas tiveram rachaduras significativas e outras tantas estavam na iminência de rachadura em razão da fissura do solo. E os estudos geotécnicos apontaram uma possibilidade que vem sendo exitosa de perfuração no solo com drenagem do mesmo a uma altura, a uma profundidade de quase 20 metros. E estes estudos,
Estas intervenções não ocorreriam no bairro, na verdade um loteamento, mas sim nos terrenos lindeiros, nos vizinhos. E deste modo, o município, estando, portanto, em estado de calamidade, requisitou os imóveis e procede lá intervenções para salvar um loteamento que a princípio estava condenado. Então esses foram alguns dos instrumentos jurídicos que utilizamos para adentrar em imóveis e proceder às atividades, executar as obras e estudos que precisam ser feitos. E evidentemente que em razão disso muitas pessoas tiveram que sair das suas casas. Em Gramado, uma população de 40 mil habitantes, em um determinado momento tínhamos 2.000 pessoas ou desabrigadas ou desalojadas. Sabemos que, tecnicamente, desabrigados são aqueles que saem das suas casas e necessitam ir para um abrigo municipal, e desalojados são aqueles que saem de suas residências, mas têm um outro destino, muitas vezes em casa de amigos ou parentes. Então, 2.000 pessoas desalojadas ou desabrigadas que o município precisava, de alguma forma, acolher. Paralelamente a isso, criamos uma força-tarefa junto com a Defesa Civil e a Secretaria de Assistência Social para fazer o primeiro atendimento destas pessoas, e também com a Secretaria de Saúde do município para um atendimento de saúde mental. A equipe toda de saúde mental vem atendendo todos os envolvidos, desde as pessoas que sofreram diretamente por ter que deixar suas residências, desde aquelas que estão trabalhando para auxiliar os desabrigados ou desalojados. Mas fizemos então uma força-tarefa, um grupo de trabalho para cadastrar todas essas pessoas e identificar o nível de dano nos seus imóveis. Este cadastro também, evidentemente, serviu e serve para alimentar os sistemas dos governos estadual e federal, a fim de viabilizar a estas pessoas que elas tenham acesso aos benefícios sociais implementados pelos governos estadual e federal. Criamos também como instrumento jurídico, aprovamos de forma rápida uma legislação que trata sobre o aluguel social específico para esta calamidade e um auxílio financeiro para aqueles que não teriam direito ao aluguel social, porque a legislação determina que só faz jus ao aluguel social aqueles que são proprietários de um imóvel e têm de sair do seu imóvel, portanto, alugar uma casa, um apartamento para residir temporariamente. Estas pessoas passam a ter um auxílio financeiro do município para uma forma de complementação ao aluguel que deverão ter de pagar até que possam retornar às suas casas. E aquelas que moravam de aluguel, portanto, e apenas terão de procurar outro imóvel para alugar, estas então, também, através de uma legislação editada no município, fizeram jus a um valor em pecúnia para auxiliar nessa mudança de domicílio. Mas ocorre que muitas destas pessoas não voltarão para suas casas porque os imóveis foram destruídos. Há situações complexas onde os imóveis sucumbiram, colapsaram, deixaram de existir. Foram demolidos em razão da ação do clima e das rachaduras na terra. Estas pessoas não poderão voltar às suas casas. E aí começa então a discussão jurídica sobre a necessidade de reassentamento dessas pessoas. Se é obrigação ou não do poder público, municipal, estadual ou federal, que seja, disponibilizar novas moradias para estas pessoas. Em Gramado hoje ainda não temos
Nós estamos no início do mês de junho e essa tragédia climática toda ocorreu durante o mês de maio, então ainda não temos o número exato de pessoas que não mais voltarão aos seus imóveis e provavelmente necessitarão de uma nova moradia. A legislação que nos atrelada à Defesa Civil, que fala sobre o reassentamento, e a Constituição Federal também obriga o poder público a fornecer uma moradia digna às pessoas. E a discussão neste momento é, primeiro, jurídica, porque é uma questão social, se as pessoas têm ou não direito a ter um imóvel doado ou construído pelo município, se esse imóvel seria no seu terreno que sobrou quando sua casa desmoronou, ou se o município teria de fornecer o terreno e um imóvel para essas pessoas. E entendo o município esta obrigação, município, estado ou a União, tanto faz, quais seriam os parâmetros de edificação dessas residências e como isto ocorreria. O Estado do Rio Grande do Sul já lançou um programa nesse sentido, o município de Gramado aguarda demais informações para implementá-lo, mas a discussão jurídica que ainda fica, e são várias que virão a partir de agora, são no sentido de que casas que colapsaram, que caíram, que racharam, que deixaram de existir. De quem é a responsabilidade pela remoção dos destroços? Quem de fato perdeu a sua residência e não tem outra, porque evidentemente quem tem mais de uma residência não entra nesse eventual programa, mas quem perdeu a sua casa e não tem mais para onde voltar, cabe ao município, estado ou união fornecer uma moradia para estas pessoas? Poderia o município proceder numa desapropriação da área afetada e indenizar essas pessoas para que elas, então, procurassem um outro imóvel para comprar um terreno e construíssem as suas residências? Como nós discutiríamos e discutiremos a obrigação da moradia digna, o instituto da desapropriação e se eles podem ocorrer em situações como esta. São muitos questionamentos ainda que fazemos em relação a este evento que é inédito no Rio Grande do Sul. Como eu disse aqui no começo deste sucinto vídeo, de 497 municípios, apenas 30 não foram atingidos por essa tragédia climática. E o Rio Grande do Sul, sem sombra de dúvida, vira um case a ser estudado nas diversas áreas da ciência para entender tanto as questões climáticas quanto as questões jurídicas envolvidas. Por exemplo, de uma forma inédita, a OAB do Rio Grande do Sul, junto com o Conselho Federal da OAB, órgão que integro, eu sou conselheira federal pela OAB do Rio Grande do Sul, conseguiu de forma inédita que todos os prazos no Brasil, em todo o país, todo o Brasil, fossem suspensos naqueles processos em que atuam exclusivamente advogados gaúchos. Porque, de fato, muitos colegas perderam seus escritórios, suas casas, nós ficamos muito tempo sem energia elétrica, sem água, e não tínhamos acesso ao básico. E nós conseguimos, então, enquanto instituição, de forma inédita, suspender os prazos em todo o país, repito, em processos nos quais a atuação era exclusiva de advogados gaúchos. Este já é um assunto inédito, um case a ser estudado na teoria do direito.
E muitos outros virão, como estas pequenas situações que coloquei agora sobre a moradia, sobre o acesso à moradia, sobre a possibilidade de desapropriação ao invés de fornecer uma residência. Tantos assuntos como este passarão agora a serem discutidos no cenário jurídico, social, na área de engenharia, de biologia, de geologia, sobre o que ocorreu no estado do Rio Grande do Sul. O que eu trago aqui é incipiente ainda, são pensamentos e são ideias que se tem a respeito de como agir neste momento e de agora em diante, desde planos de contingência, de evacuação, que as cidades terão de agora em diante conviver, como por exemplo nos Estados Unidos, onde as pessoas em determinadas regiões convivem com os furacões, sabem o que fazer quando recebem um alerta. Nós passaremos agora, no Rio Grande do Sul, especificamente, a conviver com os sistemas de alertas. E em Gramado, onde vivo e falo boa parte desta palestra, igualmente teremos de conviver com alertas de desmoronamento a cada precipitação em excesso, cada vez que a chuva for maior do que se imagina. E eu não venho aqui para trazer soluções, mas sim para trazer a vocês algumas ideias, os problemas que convivemos neste momento, para oportunamente voltarmos aqui e discutir quais foram as soluções implementadas em razão desta situação inédita, especialmente jurídica, já que nós estamos falando da Jornada Internacional de Direito, que o Rio Grande do Sul e Gramado, que é o meu caso aqui de discussão, passam a conviver a partir de agora. Agradeço o convite para participar da terceira Jornada Internacional de Direito, esse evento grandioso que aqui fizemos de forma online, até em ajuda às vítimas do Rio Grande do Sul, e que ocorre presencialmente há muitos anos aqui em Gramado. Espero recebê-los aqui este ano, na nova data que já foi confirmada para o evento ocorrer, e juntos discutirmos um pouquinho mais sobre essas situações, como eu disse, inéditas, e que durante muitos anos, eu acredito, passarão a ser discutidas e rediscutidas no cenário jurídico nacional.